E um beijo para você que agora fica com a gente. E o Falando Nisso até as 2 horas da tarde. Eu falei sobre essa questão da água, importante para saúde em geral, mas especificamente sobre uma doença, sobre algo que a gente vai falar hoje aqui no programa no estúdio. Tem também previsão do tempo, fofoca e muito mais. Bora dar uma olhada. O Falando Nisso está começando. Autismo e capacitação de professores. Por lei, as instituições de ensino, públicas ou privadas, precisam ter pessoas treinadas para atender esses alunos. Há 2 anos, essa clínica, que atua no setor há quase uma década, passou a oferecer cursos de especialização para quem quer trabalhar na área. Hoje no programa vamos falar sobre pedra nos rins, tratamentos e cirurgias. Tem ainda os destaques da internet e as notícias da nossa região, direto da Band Vale FM. Hoje é terça-feira, dia 18 de fevereiro. O Falando Nisso começou. Vamos começar então nossa terça-feira com uma mensagem bem especial para você. A de hoje é assim, olha, nunca duvide que você consegue alcançar os seus objetivos, os seus sonhos. Se você sonhou, é porque consegue. Então, vá em pequenos passos, um pouquinho de cada vez, né? E celebre as pequenas conquistas, porque faz toda a diferença no processo da sua conquista maior, tá bom? Fica o recado e a dica para você. Outra dica é você participar dos nossos sorteios. Tem vários sorteios ao longo desse mês de fevereiro. Um deles é um kit muito legal da Polipet, que a gente vai mostrar agora para vocês. Tudo tá aqui no nosso Instagram, que é o @FalandoNissoBand, ó. Tá aqui esse kit para o seu animalzinho de estimação. Tem boné, tem petiscos também, uma garrafinha para você tomar e dar água para o seu animalzinho de estimação. Tudo para você, tá? Um outro kit bem bacana é esse aqui da Ortovip, que tem uma escova elétrica e também outros produtos para você cuidar do seu sorriso, dos seus dentes com a Ortovip. Tá aqui o nosso Instagram, @FalandoNissoBand, para você seguir a gente e também conferir o passo a passo para você participar do sorteio. A gente já marcou o dia do sorteio, vai ser dia 28 de fevereiro, ok? Lembrando que se você for sorteado, precisa vir aqui em São José dos Campos, a TV Band Vale, para poder retirar o seu prêmio e conhecer a gente, conhecer o estúdio, enfim, dá para tirar foto e conhecer um pouquinho esse mundo, né? No mundo do jornalismo e da comunicação. Vamos lá para a pergunta da nossa enquete, para abrir o nosso assunto do dia aqui no nosso estúdio. E aí, você esquece de beber água no seu dia a dia, com a sua rotina corrida aí? Ou você é daqueles que realmente é bem regrado, anda com uma garrafinha tiracolo, que eu aprendi a fazer isso. Daqui a pouco eu mostro minha garrafa para vocês. Tá ali no cantinho, que é para não aparecer aqui no estúdio, né? Mas eu sempre tô ali, olha, com a minha garrafinha. Então, se você esquece de beber água, coloca a hashtag sim ou não, é regrado, hashtag não. No terceiro bloco, a gente mostra esse resultado e vamos saber aí se você está se cuidando, bebendo bastante água ou não. Hoje a gente vai falar então sobre a saúde dos rins. É o momento ideal para a gente ter esse bate-papo aqui, porque você sabia que as temperaturas altas, elas podem influenciar no aumento de casos de cálculo renal? Pois é, então a gente vai entender por que isso acontece. Vamos falar sobre prevenção, sobre tratamentos e o nosso convidado de hoje é o médico urologista, o doutor Leonardo Braga. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Águida. Obrigado pelo convite. Muito bom. Vamos então já esclarecer qual que é a relação, né, do verão. A gente tem aí, inclusive, entramos ao vivo do litoral norte, falando das temperaturas que chegaram até 44 graus, né, segundo o IMET, em Caraguatatuba. Enfim, temperaturas, a gente está passando por essa onda de calor. O que tem a ver o calor com o aumento de casos, né, de pedra nos rins? Acho que a gente poderia citar 2 problemas principais em relação ao calor, né? O primeiro deles é a questão da desidratação mesmo, né?
além do calor que nós estamos tendo na nossa região, a gente tem também muito a umidade relativa do ar bastante baixa. Isso faz você perder muito calor, independentemente de você fazer exercício, né? Qualquer atividade que você faça, até mesmo conversar aqui, a gente está perdendo água para o meio ambiente. E quando o rim não está aí bem hidratado e a gente esquece de tomar água, né? Se você que está nos ouvindo aí agora, quantos litros ou quantas garrafinhas de água você já tomou até o momento, né? Provavelmente muita gente vai falar assim, nossa, eu esqueci de tomar água hoje. Então, essa desidratação é uma das principais razões pelas quais a gente não hidrata bem o rim, não passa líquido ali e os cristais vão se formando aí na formação de pedras. E o segundo motivo é que no verão, né, a gente, principalmente em janeiro e em fevereiro, a gente está de férias, muita gente está de férias. E nas férias, notadamente, a gente toma menos água porque a gente não está no nosso ambiente normal. Doutor, então, você bebe menos água e talvez troca por outros líquidos. Por outros líquidos, é Mas verdade. Mas aí não vale a pena, né? Adianta tomar uma cervejinha em vez da água? A questão, o problema é o excesso, né? A cerveja, até um certo momento, ela tem o poder de hidratação. Depois, quando você exagera, ela desidrata, na verdade, né? Pelo poder diurético que ela tem. Os refrigerantes, as pesquisas são bastante controversas, até que ponto os refrigerantes possam prevenir ou aumentar, né? Mas, a princípio, os estudos mais robustos falam que os refrigerantes aumentam porque eles contêm muito oxalato e muitos conservantes que aumentam aí a formação de pedras nos rins, né? Nossa. Então tem que beber água, minha gente, né? É o mais saudável para a nossa vida. Dr. Leonardo falou um pouquinho sobre a questão da formação dos cristais nos rins, né? Explica melhor, doutor, como que as pedras se formam nos rins? Da onde vêm esses cristais? Não, o rim, ele é um órgão que vai ter que filtrar tudo que a gente está comendo em excesso, né? Sim. Então, vai passar ali por ele sódio, potássio, cálcio, ácido úrico e todos os minerais que estão em excesso no nosso corpo para poder balancear tudo isso. Quando você não toma água adequadamente, esses cristais, eles vão se juntar, né, na formação de microlitias ou microcristais, e esses microcristais posteriormente podem eventualmente formar uma pedra. Logicamente não são todos os pacientes que vão formar essa pedra, né? Existem alguns com uma tendência familiar maior a se formar, mas sem dúvida, por exemplo, os obesos, né? É um fator de risco importante, né? Os diabéticos, por exemplo, são um grupo de risco importante aí para a formação de pedras nos rins. Ótimo. Agora, a gente sabe que, pelo menos dizem, né, gente, que a cólica renal é uma das dores, se não a mais intensa que um ser humano pode passar. E eu acredito, assim, que pode ser muito parecido também com a dor quando a gente vai ter um bebê, né, aquelas contrações horrorosas e tal. Os homens, né, que tiveram esse privilégio de não ter a contração, que já tiveram a cólica renal, sabem mais ou menos como que funciona um trabalho de parto, né? Então, realmente, a gente tem que ter força. Mas antes de chegar a essa dor muito intensa, é possível identificar se um paciente, se uma pessoa já tem as pedras nos rins? E eu criei essa pergunta porque no final de semana, meu pai me liga. Isso aconteceu de verdade, gente. Falou assim, o seu irmão Leonardo operou, teve que sair correndo às pressas, operou porque estava com pedra nos rins, né, com cálculo renal e uma dor insuportável. Falei assim, Leonardo? Novo, né, pessoa saudável, até então a gente sabe que parece que bebe água, né, Léo? Ele está assistindo, porque eu falei para ele assistir o programa de hoje. E ele não tinha sintoma nenhum. E realmente não dá sintoma? A maioria das vezes, Águida, o paciente, quando a pedra está nos rins, o paciente não sente nenhum sintoma. São raras as vezes que ele vai ter. Na verdade, ele vai ter o sintoma mesmo quando a pedra acontece, igual o meu xará, o Leonardo aí, ela desceu e ficou presa no caninho que liga o rim até a bexiga, que chama-se ureter. Como exatamente essa dor aí que a gente está vendo aí no monitor, né? É uma dor muito parecida, uma dor aguda que faz você acordar ou sair, não tem uma posição adequada. Muitas vezes você tem náusea e vômito associado. Não é todas as vezes que vai ter sangue na urina.
a dor é desesperadora. Muitas vezes, se você pergunta para uma mulher que teve parto normal, sem anestesia, ela fala que a dor da cólica renal é mais forte do que a dor do parto. Né? Eu não sei se também por conta do filho ela ganha um presente, e no caso da dor do rim ela não tem esse presente, mas muitas falam que é pior, né? Quando você pergunta para o paciente de 0 a 10 quanto está doendo, muitos respondem, está doendo 11, doutor. Né? De 0 a 10, 10 a dor mais forte que ele já sentiu. Então realmente é muito intensa mesmo. E em relação ao que ele poderia ser feito, né? É um exame de triagem, como um ultrassom de abdômen, né, um ultrassom de rins e vias urinárias, como que poderia se fosse um identificar. preventivo? Uma triagem. Uma O paciente triagem. que vai no meu consultório, normalmente eu peço um ultrassom para a gente poder ter uma ideia se ele tem alguma pedra ou não, né, até para poder orientar. Esse é um paciente que tem, principalmente se ele tem um antecedente familiar, por exemplo, porque quem tem antecedente familiar, ele tem mais chance de ter pedra nos rins. Então, esse paciente vale muito a pena fazer um exame de triagem, ultrassom, por exemplo, para saber se ele tem alguma pedrinha ali já se formando, né? Legal. Olha, seguinte, o Dr. Leonardo vai ficar com a gente hoje, então, para falar sobre cólica renal, pedra nos rins. Pode mandar a sua dúvida aqui, 99716-7989. Nos próximos blocos, a gente já começa, tá bom? A responder as perguntas que estão chegando. A gente ainda continua nesse assunto, falando sobre o calor, mas agora falando sobre as temperaturas, essa onda de calor na nossa região pode causar prejuízos para a nossa saúde. A gente já falou então do cálculo renal, só que aí a Caroline Correia vai conversar com a gente sobre outros problemas também e como a gente pode preveni-los, né, Carol? Boa tarde. Oi, Águida, boa tarde para você, para todo mundo que está nos acompanhando aqui no Falando Nisso. Bom, vocês podem ver que eu já estou aqui em uma praça de São José dos Campos, tem, né, os aparelhos da academia de ao ar livre e ainda bem, não tem ninguém fazendo exercício nesse horário, porque a gente sabe que tem gente que não tem muito tempo e acaba se exercitando em horários inapropriados, que é ali a partir das 10 até umas 5 da tarde, né? A gente sabe também que nesse calorzão que está fazendo, nesse calorão, né, as ondas de calor atingindo a nossa região e termômetros já chegaram a 41 graus lá no litoral norte, fica mais difícil a gente se exercitar. Mais cedo eu conversei com um educador físico que comentou um pouco, né, sobre a importância da gente se hidratar para fazer os exercícios físicos, independente do horário que a gente vai fazer. Desde cedinho, né, claro que os horários ali das 6 até as 8 da manhã são os horários ideais, os raios de sol não estão tão intensos quanto agora, por exemplo, e claro, depois das 5 da tarde. Tem um sol, mas os raios UV também estão menores e claro, à noite é ótimo, mas o calorão está persistindo, né? Então é importante se hidratar, tomar bastante água antes, durante e depois dos exercícios, né? Inclusive agora eu virei meio que atleta também, né? A minha garrafinha de água já está aqui no cantinho porque a gente tem que se hidratar. Quem não pode, né, às vezes não consegue fazer exercício nesses horários, justamente por conta da rotina, prefira usar roupas com proteção UV, usar roupas leves e também protetor solar e tentar se hidratar e fazer uma alimentação balanceada. Buscar fazer exercícios em locais arejados, com bastante árvores, parques, muitas vezes, né, assim, consegue fazer uma atividade normal. Eu questionei também o educador físico se nesse período é normal a gente sentir que o nosso rendimento cai. Mas é normal sim, viu? Porque a nossa frequência cardíaca acaba aumentando muito mais e fica mais difícil, a gente fica um pouco mais ofegante por conta desse calor. É normal, não precisa se cobrar, logo logo tudo volta a ter o mesmo empenho, desempenho, enfim. É importante a gente fazer exercício e se hidratar bastante para evitar qualquer desidratação, né, Águida? Então, vamos fazer exercício que é muito bom para a nossa saúde, né? É só pegar um pouquinho mais leve por causa do calor mesmo. Obrigada, viu, Carol, pelas informações. Bom trabalho para você. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho na volta tem os destaques da internet e mais sobre como a gente prevenir pedra nos rins. Já está chegando bastante dúvida aqui. Até já já.
dos principais mercados do Brasil na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos, e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, MasterChef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. Band Vale. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Nativa FM. A rádio que é referência em sertanejo. Estamos mostrando imagem ao vivo da Basílica de Aparecida, agora 1h17. Gente, nesse momento, quem está em Aparecida, muito calor. 34 graus. Mesmo na sombra, o pessoal tá suando por aí, hein? A máxima pode ser um pouquinho maior, minha gente. 35 graus, sem probabilidade de chuva para hoje em Aparecida. Um grande beijo para todo mundo aí dessa região que a gente gosta muito, viu? Aqui no estúdio, a gente volta a falar sobre pedra nos rins e como nós podemos prevenir essa situação, porque realmente a gente já aprendeu que é uma das dores mais intensas que um ser humano pode passar, né? E aí, você pode participar com a gente mandando a sua pergunta, daqui a pouco a gente começa já respondendo, tá? Tá chegando bastante coisa. Ou também respondendo a enquete de hoje pelo nosso WhatsApp. E a pergunta é assim, ó, você esquece de tomar água durante a sua rotina, durante o seu dia, no trabalho, em casa, enfim? Hashtag sim, hashtag não. Eu vou colocar hashtag não, hein? Que eu tô bem regradinha. Tô bem centrada mesmo, porque a gente tem que beber água, faz bem para tudo, né? E aí, não esqueça de mandar também a sua pergunta, tá? Agora, a gente vai dar uma olhadinha nas perguntas que nós gravamos direto do Açaí Atacadista e quem vai responder pra gente é o Dr. Leonardo Braga, urologista. Bora ver! Vamos conversar agora com a dona Virgilina, que super curte o programa, né, dona Virgilina? É verdade. Fico muito feliz. Dias. Muito obrigado, viu? Obrigada. De coração a gente agradece, tá bom? Dona Virgilina, nosso assunto hoje é pedra nos rins, o assunto que falam que é a pior dor que existe no mundo. Você conhece alguém que tenha? Eu conheço sim, Lucas, porque meu marido passou por isso, né? E as cólicas são terríveis. Então, se você não se hidratar, infelizmente, você não expele ela. E ele tem o hábito de beber água? Agora, muito mais. Aprendeu na dor. Aprendeu na dor. Porque faz toda a diferença. Vamos perguntar para o nosso convidado, é importante a gente beber água constantemente? Porque às vezes a gente pensa assim, tem que beber 2 litros de água no dia. Aí você bebe meio litro, não divide isso. É importante porcionar durante o dia? Ó, que legal. Aproveitei, gente, para pegar aqui a minha garrafa d'água, né, para mostrar para vocês que eu achei muito legal essa invenção, porque aí você bebe um pouquinho, olha só, das 8 às 9, esse tantinho, das 9 às 10 mais um tantinho, se quiserem colocar aqui na fechada, tá vendo? Olha que legal, né? Isso ajuda de fato, doutor? Ou é só comercial, é só para vender garrafa? Não, ajuda realmente de fato, né? Inclusive, minha afilhada pediu uma garrafa dessa de Natal. Imagina o orgulho do padrinho urologista quando ela fez esse pedido. E eu acho que o mais importante que o Lucas perguntou, né, Lucas, é exatamente essa questão de você parcelar as tomadas de água ao longo do dia. Não adianta você hidratar 2 litros de água à noite, por exemplo, ou de manhã, e deixar o rim desidratado no outro período. Por quê? Vai formar, lógico, é melhor tomar 2 litros em algum período do que não tomar água, mas o outro período todo ele vai ficar desidratado. Então vai formar a formação de cristais ali. Vamos imaginar um copo em que você coloca um pouquinho de sal no copo. Então você vai misturar, ele vai diluir tudo, certo?
Só que se você deixar o copo ali na mesa e evaporar a água, o que vai acontecer? O sal que está ali vai começar a concentrar no copo ali no fundo. É mais ou menos a mesma coisa que quando você toma água só num período. Depois vai evaporar e você vai acabar formando o soluto, né? Os cristais ali dentro do rim. Então, se você toma ao longo do dia um pouquinho, realmente os estudos mostram que é melhor, né? E quanto tomar? Isso Essa é uma grande dúvida de todo mundo, né? A questão aí é muito difícil você calcular isso, porque cada um tem um peso, mulheres, homens, cada um faz um tipo de exercício, né? Cada um tem um tipo de trabalho. Acho que o ideal é você ter mais ou menos 2 litros de urina ao longo do dia, mas isso também é muito difícil de calcular. Eu acho que o mais importante, o mais fácil de você saber se você está sendo bem hidratado ou não, é você imaginar assim, todas as vezes que você for fazer xixi, se a urina está um pouco amarelada, você está desidratado, tá? Essa urina precisa estar clarinha. Se ela está clarinha todas as vezes, você está tomando água adequadamente. E você vai perceber que para isso acontecer, nesse calor que nós estamos tendo, pelo menos 2,5 litros no mínimo, se você não faz exercício, para você realmente ter essa urina bem clarinha. Nossa, então beber água é uma das principais formas de prevenção para cálculos renais, né, doutor? Sim, sem dúvida nenhuma. Outras formas de prevenção, né, que a gente pode comentar aqui, né, é uma dieta saudável, né, lembrando que eu comentei que a obesidade é um fator de risco, então a dieta saudável vai diminuir a formação de pedras. E a gente pode dizer que a suplementação de cálcio, né, os estudos mostram que aumentem até 20% a formação de pedras. Aí a gente tem que ter o bom senso, por exemplo, uma mulher que tem muita osteoporose, às vezes vale a pena o risco desses 20% da formação de cálculo do que ela ter osteoporose. Aí vale a pena tomar um pouquinho de suplementação de cálcio, mas a grande maioria das pessoas não. É melhor não fazer a suplementação se não tem necessidade. Vitamina C. Quando você faz excesso de suplementação de vitamina C, já está comprovado que aumenta a formação de pedra nos rins, tá? Muita gente assusta, mas é verdade. E o excesso de sal, tá? O excesso de sal é um fator, talvez seja o principal fator com que a gente tenha ao aumento da formação de pedra nos rins. Por quê? O excesso de sal, o que o rim vai ter que fazer? Vai ter que jogar para fora. Esse sal acaba puxando, né, os solutos todos ali para dentro daquela região renal e pode formar ali um aumento na formação de pedras nos rins. Estamos numa região em que a gente tem uma colonização de minas muito, muito importante. Eu mesmo sou filho de mineiros e a gente tem o hábito de colocar um pouco mais de sal na comida, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E os outros trabalhos mostram também que o excesso de proteína, né, hoje a gente tem muitas dietas hiperproteicas, tem que tomar cuidado com o excesso também, porque o excesso de proteína animal também aumenta a formação de pedras, porque as proteínas, né, a carne animal, tem muito oxalato, e o oxalato é um dos principais minerais que aumentam a formação de pedra nos rins. Perfeito, doutor. Olha, a gente dá uma paradinha no assunto agora. Prometo que no próximo bloco, voltando, a gente já tira as dúvidas, que tem muita coisa chegando. Doutor, pode beber um golão de água, viu, para se preparar para o próximo bloco. A gente para um pouquinho o assunto agora, porque hoje é dia de conhecer uma oportunidade para você que busca graduação. Bora ver. A Anhanguera de Taubaté é mais que uma instituição de ensino, é um portal de oportunidades, com uma estrutura moderna e cursos que te preparam para o mercado. A universidade transforma sonhos em carreiras de sucesso. Hoje o nosso grande diferencial é que nós realmente preparamos o aluno para o mercado de trabalho. Então a taxa de empregabilidade, mesmo antes dele sair da graduação, é bem alta, porque nós temos uma parceria com várias empresas, tanto públicas quanto privadas, que permitem que o aluno faça os seus estágios remunerados e não remunerados, né, obrigatórios e não obrigatórios, e vivencie toda essa prática que a gente traz dentro dos muros acadêmicos, aliada à teoria, para o mercado de trabalho ali, para a prática do dia a dia, e saia cada vez mais bem capacitado. E no curso de engenharia, os estudantes também vivenciam a parte prática da formação em laboratórios de todas as áreas. Um diferencial que ajuda e muito na busca de um bom estágio. Aqui na Anhanguera, nós optamos por uma
um desenvolvimento de inteligências emocionais e da prática em laboratório por conta da indústria local ter exigido uma experiência, um conhecimento maior nos processos produtivos, mas na parte prática desses processos. Isso tem feito grande diferença na hora do aluno conseguir um estágio que é a porta de entrada para entrar em qualquer indústria. Nós priorizamos prática e desenvolvimento emocional por conta de ter que trabalhar com a indústria exige trabalho em equipe, né? Então a pessoa precisa ter um desenvolvimento emocional muito grande. Então nossos professores são orientados a trabalhar nesse sentido. Nossa instituição, ela tem um diferencial principalmente que a gente oferece 2 turnos para o aluno estudar, matutino e noturno, então ele também tem a possibilidade de unir isso com o trabalho, não precisando somente estudar, porque a gente sabe das grandes dificuldades hoje em dia. Além do diferencial da nossa clínica, muito moderna, com aparelhos de última geração e equipamentos modernos. Além de ter todo esse laboratório, todo equipado, as pessoas também podem ser atendidas, né? Me explica pra gente melhor. Os alunos, a partir do 5º semestre da graduação, eles já fazem os atendimentos, aumentando a dificuldade ao longo do curso. Então, nós oferecemos hoje tratamentos de limpeza, profilaxia, tratamentos de canal, cirurgias, tratamentos em crianças, adolescentes e até mesmo em idosos. Então, a nossa carta de atendimentos hoje ela é bem extensa. Olha, são diversos os cursos nas 2 modalidades, tanto na presencial quanto no EAD. No presencial, hoje a gente tem os cursos da saúde, farmácia, fisioterapia, biomedicina, enfermagem, educação física, nutrição, a odonto, que você já conversou, já citou, além do curso de Direito, Psicologia, Pedagogia, as gerenciais, ADM, Contábeis, Publicidade e Propaganda, Arquitetura e Urbanismo, da área da Engenharia, Engenharia Mecânica, Civil, de Produção, Elétrica e a Ciência da Computação. E no EAD são mais de 100 cursos também para atender a todas as vontades e desejos. Mas podem vir também à instituição, fazer uma visita aos nossos laboratórios, à nossa infraestrutura, que com certeza vai virar nosso aluno, vai fazer parte da comunidade Anhanguera. Fica essa opção excelente para você. Agora a gente volta aqui pro estúdio com a Lê Garcia, que já chegou toda linda para fofocar, toda rosa, mas os assuntos estão bem mais calientes. Sim. Você tá bem? Eu tô bem, e você? Tudo certo. Vamos começar falando de coisa que tem na Band, programação que tem na Band. Opa. Aposto que quem tá em casa já assistiu Pesadelo na Cozinha com o chefe Jacan. Que, olha, às vezes pode mesmo virar um pesadelo para os chefes aí Brasil afora. A novidade é que, além da gente ter a exibição nas telas da Band, a gente também agora tem nos aplicativos, no Band Play, no site também, band.com.br e no YouTube. Caso você não tenha nenhum desses aplicativos, tem no YouTube também, no canal do Pesadelo na Cozinha. E sabe o que é interessante? Eu adoro assistir essa programação de culinária, porque além de aprender, eu fico assim, meu Deus, que tensão, que tensão, que tensão. Que tensão, ele é todo durão, né? Ele e é na lata, e é tem na que falar lata, e fala mesmo, exatamente. Não tem rodeio, não. Não tem, né? não mede a língua, não. Mas essa temporada, né, esse que já tá na 4ª temporada, tem esse objetivo, né, de salvar os restaurantes que já estão ali na beira da falência. Então, ele vai com aquela coisa, né, vamos falar aqui, um pai que vai ajudar, que precisa brigar de vez em quando. Um pai que dá um puxão de orelha, põe de castigo. Exatamente. Olha lá, a gente vê as imagens aí de lugares que realmente precisam, né? E aí você vê o Jacan todo formoso, lá de terno, arrumadinho, mas dando bronca. Não, e que legal, né? Poder, na verdade, esse conteúdo estar acessível em todas as plataformas. Sim, né? Porque a pessoa que não consegue assistir na Band vai conseguir assistir no horário que ela quiser. É só acessar lá o YouTube. Exatamente. Que mais? Onde YouTube, no aplicativo, no Band Play e também no site, band.com.br. Então não tem desculpa, né, Águida? Definitivamente não tem desculpa para acompanhar. Olha a carinha dele aí, ó. Nossa, nosso querido Jacan. Eu ainda não vi ele dando um sorriso, sabe aquele sorriso aberto, tranquilo e tal? Ele é assim ou será que ele também dá uma... Não, ele deve ser uma pessoa divertidíssima. Ainda não conheço pessoalmente, mas ele deve ser super divertido. Eu também tenho curiosidade de conhecê-lo. Eu só não quero cozinhar perto dele. Aí eu já também não me arrisco. Aí eu literalmente passo a bola. Bom, e mudando de assunto, bom. A gente também tem uma notícia de um nascimento aí, de um bebezinho chegando ao mundo. Olha só que gracinha. É o filhinho primogênito da Lorena e do MC Daniel. O MC Daniel que é conhecido também pelo seu sorriso enigmático ali, parecido com Máscara, o personagem
de um filme americano e eles tiveram, né, esse presente. O bebê chegou de forma prematura, mas saudável, nasceu na madrugada dessa terça-feira. E uma curiosidade é o nome do bebê. Eles estavam mantendo o segredo ali do nome, mas o nome é Haas. Haas? Haas. Qual é a origem? R-A? É uma derivação ali do hebraico, do aramaico hebraico. Haas era um chefe etíope. Olha que coisa chique. Significa líder. Então, até a mãe, né, a Lorena, se pronunciou nas redes sociais falando que o meu pequeno líder chegou, né, ao centro da nossa vida aí. Saúde para o Haas, né? Saúde. E os famosos, às vezes, eles têm essa coisa de querer colocar um nome bem diferente, né? Sim, alguns famosos. sim. Começou lá atrás, gente, lembra da Xuxa com Lógico, a gente até, né, Lógico, trava-língua. Sasha. Sasha. Exatamente. Né? E foi um boom naquela época, né? Porque Foi. gente, mas que nome esquisito, como a Xuxa faz um negócio desse? Que nome estranho. E agora virou comum, né? Virou a beleza. Eu mesmo, meu nome não é um negócio muito... O seu também não. O nosso nome não é muito comum, né? O meu é da Santa Águida, né? Ai, o meu é por causa de uma jornalista também, Olha inclusive. que legal. Pois e por fim, olha. Pois é, meu pai escolheu e no final das contas... E virou jornalista, Lê Garcia. Mas aí, ó, bem-vindo, Haas, né? Mais um primogênito aí, mais um bebê chegando ao mundo. Haas. Tafari. Vem inclusive do Rastafari, que foi um líder antíope. Por isso a ligação aí de Rastafari, ligação histórica, né? Que significa líder. Nossa produção aqui, ó, dando aí, nos soprando algumas informações. Exatamente. Obrigada, viu? Eles estão atentos a tudo. Exatamente. Lê, agradeço também você, viu? Obrigada. A gente se vê amanhã. Até mais. Vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho também a gente volta com o nosso assunto do dia e mais sobre pedra nos rins. Até já já. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale. Uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, MasterChef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. Band Vale. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Nativa FM. A rádio que é referência em sertanejo. Já de volta, ao vivo com você, 1h34, mostrando o nosso litoral norte, que é lindo, né, gente? Sem nenhuma nuvenzinha no céu. Temperatura nesse momento de 33 graus na Praia Martim de Sá, em Caraguatatuba. A probabilidade de chuva é de 40%, talvez para o fim da tarde. Possa cair uma chuvinha aí em pontos isolados, tá bom? Para quarta-feira, o céu fica um pouquinho mais nublado, só que as temperaturas não mudam muito não, tá? Vai ficar bem calor mesmo até o final da semana, mas aí ao longo da nossa programação a gente volta a falar sobre a previsão do tempo para os próximos dias. Agora a gente fala sobre estética bucal, sobre saúde bucal. Sentar na cadeira do dentista é um desafio para algumas pessoas, para muita gente, né? Então hoje o Dr. Otávio Fonseca, da Ortovip, vai conversar com você sobre isso, como você pode superar esse medo do motorzinho, de sentar na cadeira do dentista. Vamos ver. Boa tarde para você que está nos assistindo aqui no programa Falando Nisso. Sentar nessa cadeira para fazer o tratamento odontológico, para muitos, é um desafio. Muitos têm medo de sentar aqui e ficam adiando o tratamento. Problemas relacionados à dor, inflamações e infecções bucais,
que podem se espalhar pelo corpo, provocando danos que podem ser irreversíveis. Vamos ver como a Fabiola pôde enfrentar essa situação e recuperar o seu sorriso e também as funções bucais. Meu nome é Fabiola Cristina, eu tenho 27 anos, eu fiz a cirurgia, no outro dia eu já provei os dentes, fiz o ajuste final e no terceiro dia eu já estava com tudo pronto. A alimentação eu comecei aos poucos, né? E agora eu já estou me acostumando, já estou voltando a mastigar normal, comer coisas que eu não comia, está sendo muito bom também. Eu tinha muito medo, mas depois que eu conheci eles e vim e fiz, agora eu vejo o quanto que o que eu tinha medo passou, sumiu. Então, quem precisa pode procurar e confiar que vai ficar de sorriso novo e vai amar pro resto da vida. A Fabiola enfrentou o medo e fez o tratamento odontológico, recuperando seu sorriso e também as funções bucais e a saúde da sua boca. Você que tem medo e gostaria de conhecer um pouquinho das nossas técnicas para ajudar a você no tratamento odontológico, entre em contato conosco. O nosso telefone é 12 988 42 4296. Desejo a todos um excelente final de tarde, saúde e paz. Um grande abraço para todo mundo da Ortovip. Olha, aqui no estúdio a gente volta a conversar sobre saúde dos rins e um problema que aumenta agora no verão, que é a cólica renal, né? Pedra nos rins. A gente vai dar uma olhadinha no resultado da enquete, mas você pode participar mandando sua pergunta pelo WhatsApp também, tá? E aí, você esquece de tomar água ao longo do seu dia aí na sua rotina? Bora colocar o resultado? Hashtag sim ou hashtag não. Ah, olha, ainda a maioria, hein, doutor? 52% dizendo que sim. A gente está fazendo esse programa para te lembrar o quanto é importante beber água. A gente está entrevistando aqui o médico doutor Leonardo Braga, que é urologista, já falou que uma das principais formas de prevenção de cálculo renal é exatamente, ó, glute, beber bastante água, viu? Agora a gente vai dar uma olhadinha, doutor, em mais uma pergunta que a gente gravou. Tá bom. Estou aqui conversando com o seu Raimundo, que assiste o programa. Sim, todo dia. Muito ótimo. Você e a Muito Águida. Obrigado. Olha, Águida, que bacana, né, minha amiga? A gente fica muito feliz. Viu? Ah, obrigado. Eu que agradeço. Valeu mesmo. Parabéns, viu? Muito obrigado. Seu Raimundo, pedra no rim, já passou por isso? Já, mais uns 20 anos, mas já sofri um pouquinho. Depois não teve mais? Não. Depois que extraí a pedra, mas depois resolveu. O senhor fez cirurgia para extrair? Não, não precisou porque eu expeli a pedra. O senhor sabe como que é a cirurgia para quem precisa fazer? Eu nunca fiz isso, Lucas, eu não fiquei sabendo, mas diz que não é tão complicado, não. Entendendo no estúdio, como que essa cirurgia tem vários tipos? Um beijo carinhoso para o doutor Raimundo, viu? Obrigada pela participação. E aí, doutor, vamos falar sobre os modos de tratamento e as cirurgias. Acho que é bom falar sobre o tratamento, né? Quando você está com a cólica renal, analgésicos, né, os mais potentes, anti-inflamatórios vão ser importantes para você tentar expelir, igual o senhor Raimundo conseguiu aí. Lógico que as pedras menores, elas vão ter uma chance maior de sair, né? Então, pedras menores que 5 milímetros, a chance é razoavelmente grande, é 80%, 90% de você conseguir eliminá-las, né? Mas, eventualmente, pedras mesmo desse tamanho ou as pedras maiores, isso é dependente da dor que você vai sentir, você não consegue eliminar e aí você vai precisar de um tratamento cirúrgico para você poder retirar essa pedra. Na grande maioria das vezes, você faz um tratamento minimamente invasivo, né? Que a gente entra com o aparelho pelo canal da urina, chega até onde você está localizada a pedra e quebra ela com laser. E depois você precisa colocar o tão famigerado e comentado duplo J, que nada mais do que um caninho de tomar refrigerante com siliconado, com as pontas enroladas, que serve para poder proteger a via urinária ali e poder sair eventualmente coágulo, algum fragmento da pedra, né?
mas que é bastante desconfortável. A maioria dos pacientes reclamam bastante do catéter duplo J, né? Existem, obviamente, outras cirurgias para pedras maiores, em que você faz uma punção nas costas, né, que é a nefrolitotripsia percutânea, e até mesmo videolaparoscopia, dependendo da questão da posição da pedra, do tamanho da pedra, mas isso é mais raro de precisar. Lembrando que quando a pedra está nos rins, aí o tratamento pode ser clínico, né? Por exemplo, um paciente que tem pedra de ácido úrico, existe uma medicação, né, que chama allopurinol, que pode abaixar o ácido úrico, que tem até na rede pública de saúde, e que você pode alcalinizar a urina desse paciente, ou seja, dar medicamentos que pode... bicarbonato de sódio, por exemplo, né? É algo que alcaliniza e pode dissolver a pedra todinha do paciente. Infelizmente, não é a maioria dos pacientes que tem esse tipo de pedra, né? Só 5 a 7% dos pacientes. A maioria é de oxalato, que é uma pedra mais dura e é mais difícil de dissolver, mas a gente pode fazer o uso de medicamentos à base de citrato, magnésio, que podem eventualmente ter algum favorecimento, né? Já que a maioria das pedras, 70% delas são de causa mista. Então, muitas vezes tem oxalato, tem ácido úrico junto. Então, se não dissolve toda a pedra, pode pelo menos diminuir a pedra, né? Mas o procedimento, né, inclusive fiz um hoje pela manhã, é um procedimento que a gente entra pelo canal da urina, quebra a pedra do paciente com laser e retira, né? Inclusive amanhã, às 6 horas da manhã, está agendado outro procedimento igual a esse, com um paciente que está internado no hospital. Gente, o correto mesmo é tentar fazer a prevenção, ir a um urologista, ao médico especialista mesmo, fazer exames, né? Para que, se tiver, já comece a tratar antes de ter a dor. Agora a gente entra com as participações, pessoas que estão mandando depoimentos, doutor, e também fazendo perguntas. Obrigada, viu? Você que está mandando para a gente as perguntas. A gente começa com o Maurício. E aí ele escreveu o seguinte: tem um filtro de barro e uma garrafa de 1,5 litro, né? Daí me policio pela garrafa, o quanto já tomei no dia. Se deixar só pelo filtro, eu esqueço de tomar água. Tá aí um sincerão, Maurício. Tá certo, Maurício. Obrigada, viu, pela sua participação. Realmente acho que é uma estratégia legal. Próxima participação vem de Taubaté e é da Lúcia. Boa tarde. Eu era daquelas que esquecia, mas aprendi a ter uma garrafinha sempre à mão. Hoje bebo muita água. Aí, Lúcia, obrigada, viu? E parabéns pela sua participação. A gente vai ver um outro depoimento da Arlete. Boa tarde, Águida. Estou sempre aqui almoçando com você. Obrigada, que bom. Amo beber água. Por volta das 10 horas da manhã, já bebi 2 litros de água, mesmo no inverno. Legal, Arlete. Obrigada, viu, pela sua participação. Daqui a pouquinho a gente volta mostrando mais depoimentos e também dúvidas, tá? Que a gente vai chamar agora ao vivo o Gabriel Campoy, que está na rádio Band Vale FM e vai conversar com a gente sobre as notícias regionais. E aí, Gabriel, boa tarde. Boa tarde, Águida. Boa tarde também ao doutor convidado, a todo telespectador do Falando Nisso. A gente chega hoje ao programa para trazer um destaque da Rádio Band Vale FM referente à oportunidade. Isso porque, por meio do Fundas, o CEPAS abre hoje inscrições para 4 cursos de qualificação profissional gratuitos. Todos os cursos gratuitos, ao todo, serão 2.000 vagas disponíveis. As oportunidades, todas elas são para modalidades EAD, Educação à Distância. Oportunidades para fotografia para mídias digitais, assistente de serviços em comércio exterior, operador de supermercados e cuidador de idoso. Todas essas que eu citei são 500 vagas para cada. As inscrições para você que nos acompanha neste momento, que tem interesse em participar, podem ser feitas pela internet, na página do programa Qualificação José, ou ainda pela Central 156 da Prefeitura, por telefone, site ou aplicativo. O início das aulas está agendado para o dia 27 de março, uma quinta-feira. Ou seja, tem oportunidade na área, uma boa chance para você se profissionalizar, para melhorar o seu currículo e, claro, já adentrar no mercado de trabalho, que, segundo os dados, está muito aquecido. Águida, volto com você. Tá certo. Obrigada pelas informações, Gabriel. A gente se vê amanhã. Daqui a pouquinho, então, a gente volta mostrando mais participações, hoje falando sobre prevenção a cálculo renal. Até já já.
Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos, e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, MasterChef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. Band Vale. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Nativa FM. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais. Estamos de volta mostrando São José dos Campos, que faz neste momento 34 graus de temperatura. Probabilidade de chuva muito pequena para hoje, viu, gente? O dia então vai ser muito quente e para amanhã as temperaturas seguem assim bem altas até o fim de semana. Agora a gente volta para cá para te dar uma dica. O melhor pré-carnaval da nossa região tá chegando. Se prepare para curtir 4 dias de muita festa. Do dia 20 ao dia 23 de fevereiro, no estacionamento do Center Valley Shopping, na portaria bem próxima ali do McDonald's, vai ser lá, tá bom? Além de música boa para todas as idades, você também encontra muita comida. E o melhor, a entrada é de graça, é gratuita. Então fique ligado, tá bom? Na programação das nossas redes sociais. Anote aí, @BandValeTV. Lembrando que, quinta-feira, nessa quinta-feira agora, eu e meu amigo Lucas Sanseverino, que hoje não está aqui no estúdio, que ele está preparando matérias especiais, mas nós estaremos quinta-feira ao vivo, direto do local do evento, tá? Pré-Carnaval Band Folia, realização Grupo Band Vale. Adorei a musiquinha, ó que delícia! Só não dá mais para ficar mais tempo, né? Senão a gente vai acabar estourando o nosso Falando Nisso. Vamos voltar agora para falar de uma coisa muito séria. Olha, em 6 anos, o número de alunos com transtorno do espectro autista matriculados em escolas públicas e também privadas de São Paulo cresceu, gente, mais de 500%. Dessa necessidade, cresceu também a procura por cursos que oferecem treinamento profissional a professores. Vamos ver. Tchau, professora. De mochila nas costas, pelo menos 3 vezes por semana, o Wagner deixa de ser professor de educação física para ser aluno. Em pouco mais de 1 ano, é o 3º curso que ele faz para atender crianças com autismo. Eu vi o quanto é relevante o meu trabalho e o quanto é valoroso buscar toda essa fonte de conhecimento. Em 2017, as crianças com um transtorno do espectro autista, matriculadas em salas de aula comuns em escolas públicas e privadas, não passavam de 100 mil. Em 2023, esse número chegou a 607 mil, de acordo com os dados do Censo da Educação Básica. Só na rede estadual de São Paulo, em pouco mais de 2 anos, o número de profissionais dedicados ao atendimento dos alunos elegíveis aos serviços de educação especial cresceu de 20 para 29 mil. Por lei, as instituições de ensino, públicas ou privadas, precisam ter pessoas treinadas para atender esses alunos. Há 2 anos, essa clínica, que atua no setor há quase uma década, passou a oferecer cursos de especialização para quem quer trabalhar na área. Há metodologias que são mais adequadas para trabalhar com essa população, que não são sentido comum. Então você precisa mesmo buscar um treinamento adequado para ter bons resultados. A Clara sabe muito bem a diferença que faz um profissional preparado para cuidar do filho de 8 anos com autismo. O Bruno, por exemplo, meu filho, eu vou falar do meu filho, ele fica com um olhar meio de sofrimento quando alguma coisa está acontecendo, fica querendo chorar.
E não é manha, não é birra, algo está acontecendo. Então é um olhar diferenciado. É verdade. Fica aí a dica para você que é da área da educação, né? Realmente a demanda é incrível, tem muita demanda, mas poucos profissionais especializados. Pode ser um caminho aí para você fazer um upgrade, inclusive na sua profissão. Agora a gente volta a falar sobre prevenção à pedra nos rins. A gente está conversando aqui com o Dr. Leonardo Braga. Ele é urologista, respondendo agora as perguntas que estão chegando. Vamos lá fazer uma maratona de perguntas? Na tela, a próxima participação da Jéssica. Ela escreveu assim: doutor, bebo muita água, estou até fazendo pedrinhas de gelo para colocar na água dos meus pets. Legal, boa dica. Além de nós, temos que pensar neles também. Beijo, boa tarde, sou fã do programa. Obrigada, viu, Jéssica, pela sua participação. Vamos lá, mais participações. Elcia, ela escreveu assim: eu tomo muita água durante o dia. Estou urinando muito pouco. Pode ser retenção? Pode ser dos rins? Isso pode acontecer, doutor? É normal ou tem que ficar em alerta? Não, acho que tem que ficar em alerta, mas eu acho que na grande maioria das vezes, Águida, ela provavelmente acha que está tomando uma quantidade suficiente, mas não está. Ela está perdendo esse líquido para o meio ambiente, né? Como a umidade relativa do ar está muito baixa, ela perde muita água e não está conseguindo repor adequadamente. É lógico que existem alguns casos, né? Como aquelas de mau funcionamento renal ou mau funcionamento cardíaco, em que realmente há uma retenção urinária, retenção de líquidos, e você acaba tendo isso no seu corpo e realmente você diminui a quantidade de urina que você faz. Mas aí seria uma doença secundária, né? Eu acho que vale a pena procurar um especialista, né? Eu acho que um clínico geral, né, um nefrologista seria interessante. Mas provavelmente é pouca água que ela está tomando. A Marilena também deixou um depoimento e uma pergunta até um tanto preocupante. Ela escreveu o seguinte: doutor, minha mãe fez uma cirurgia no fêmur aos 93 anos, foi em setembro, cuidou dos rins que estavam quase parando e depois de 5 meses o xixi dela é cor de café. O que fazer? Seria o rim? E ela diz que toma pouca água. Nossa, difícil responder essa pergunta, viu, Marilena? Porque eu acho que eu precisaria de exames melhores, né? Essa cor de café, né? A gente está diante de uma urina que tem hemácias, né? Que seria sangue na urina, né? Seria interessante para a gente ter uma ideia, assim, se está saindo sangue na urina ou não, né? De uma senhora de 93 anos. A outra questão é quais as medicações que ela está fazendo uso, né? Depois de uma cirurgia de fêmur, talvez ela esteja fazendo uso de anti-inflamatórios. Nós sabemos que algumas das medicações, ou talvez ela perdeu sangue, está fazendo uso de alguma suplementação de ferro, isso altera também a coloração da urina, né? Podem ser várias hipóteses, né, doutor? De repente, 93 anos, seria interessante fazer um ultrassom para a gente ver se não tem nada que esteja ali causando também essa alteração, né? Ótimo. Vamos a mais participações? Gostei da pergunta da Selma. Ela diz o seguinte: o que acontece para a gente chegar ao ponto de fazer hemodiálise? Perfeito. É raro, né? Para você ter hemodiálise, alguns fatores de risco são interessantes serem comentados aqui, né? Então, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos descontrolados, não os controlados, descontrolados, né? São os pacientes que têm maior chance, né, de ter alteração da função renal. Assim como aqueles que têm alguma alteração inflamatória, né, que a gente chama de doenças inflamatórias, como lúpus, por exemplo, ou reumatológicas, né? São pacientes que têm maior chance de evoluir para uma insuficiência renal por alteração da filtração renal, né? Então, quando esse rim vai diminuindo a filtração renal progressivamente, essa retenção de líquido aí sim pode acontecer e, consequentemente, essa pessoa precisa de um substituto para o rim, né? E, felizmente, a gente tem hemodiálise, porque é um dos órgãos que, por exemplo, o fígado, por exemplo, a gente não tem substituto, né? E essa hemodiálise, na grande maioria das vezes, né, é algo temporário até fazer um transplante renal, né? Ok. Vamos então a mais participações. A Ritinha também deixou o depoimento aqui. Boa tarde, Ritinha. Estou com cisto nos rins, aguardando ser chamada pelo urologista para um possível tratamento. Perfeito. O que seria Ritinha, isso? a princípio, eu queria tranquilizá-la em relação a isso. Porque a grande maioria das vezes, os cistos renais são mais comuns do que a gente imagina.
nada mais são do que uma bola de água, uma bolinha de água ali dentro do rim, que se forma por algum entupimento de algum néfronzinho, que é a unidade formadora de urina. É mais comum à medida que a gente vai envelhecendo, só para vocês terem uma ideia, num paciente com mais de 70 anos, se a gente for pegar toda a população, 25 a 30% desses pacientes, dessas pessoas têm um cisto no rim, ninguém tem nenhuma dor, nenhuma alteração, nenhum sintoma. A grande maioria dos cistos renais não altera a função renal, não dão dor e não tem nenhum tratamento, tá, Ritinha? Isso é importante. A maioria das vezes é só um acompanhamento que você faz através de exame de imagem para ver se o cisto está crescendo ou não. Claro que existe uma classificação de cada cistos e existem cistos que sim, esses precisam ser tratados. Mas é raro, bem raro acontecer isso. Uhum. Tem muita participação e depoimento falando sobre a questão de esquecer de beber a água. Quem mandou pra gente foi a Tânia. Obrigada, viu, querida, pelo seu depoimento de São José. E ela disse o seguinte, que ela esquecia de beber água até que teve muitas dores, descobriu que era um cálculo renal e depois ela teve uma ideia. Há mais de 4 anos ela coloca um despertador para poder lembrar de beber a água de hora em hora e hoje ela não tem mais o problema. Existem, inclusive, até aplicativos, não é, doutor? Existem. Isso é interessante, né, para quem realmente não tem a disciplina? Lembrando, né, que quem já teve cólica renal, né, se ele não fizer um tratamento adequado, a chance dele ter uma nova cólica renal é mais do que 50%, 60% de chances dentro dos próximos 5 anos. Né? E o que é o tratamento? É se policiar em relação principalmente à questão da água e alimentação, como a gente comentou. Né? Ótimo. Vamos à última participação. Helenilda, doutor Leonardo, eu tenho pedra nos rins 5 milímetros. O que fazer para eliminar? Ela conseguiria eliminar naturalmente? Rapidamente, doutor. Sim, a princípio 5 milímetros não tem indicação cirúrgica. E eu acho que tomando água, né, existem alguns casos que você pode fazer a avaliação da urina para você poder fazer um tratamento mais efetivo, mas sem dúvida nenhuma ela conseguiria. Legal. Helenilda, olha, tô torcendo aí, tá bom? Pra você tomar bastante água, eliminar essa pedra aí que deve ser um tormento mesmo. Doutor Leonardo, eu agradeço demais a sua participação, sua vinda aqui, viu? Obrigado, viu, pelo convite. Olha, e para você que ainda não conseguiu ter a sua pergunta aqui respondida, a gente agradece todos os dias a participação, a gente lê todas as mensagens, mas infelizmente nosso tempo é curto, tá bom? Muito obrigada pela sua audiência. Amanhã a gente tem um novo programa. Lembrando, veio muita pergunta do Lucas. Cadê o Lucas e tudo mais? Ele foi fazer algumas matérias especiais. Amanhã ele não está aqui novamente, mas quinta-feira estaremos juntos novamente, tá? Amanhã eu te espero aqui com um novo programa à 1h da tarde. Um beijo para você. A gente se vê amanhã.